Mateus 14, versículo 22, eu vou ler o 22, a igreja o 23, e assim nós vamos, como de costume, chegando no versículo 32, vamos ler todos juntos em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Mateus 14, 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 32, um contar de 3, todos juntos. 1, 2, 3 e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Quantos precisam de oração nesta noite? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós estamos, ó Senhor, e queremos Te agradecer pela Tua presença real em nosso meio. Abençoa, Senhor, meu Pai querido, os nossos corações. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, ó Senhor, que estão aqui nesta noite, presencialmente, aqueles que estão online, aqueles que estarão nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Senhor, ó Pai querido, venha surtir efeito e o Teu nome ser glorificado em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. É o que nós te pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se assente fazendo aquele barulho que o diabo não gosta, irmão. Oh, glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus para todos sempre. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Deixa eu perguntar de novo. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Amém. Maravilha. Queridos, eu quero deixar uma palavra para a meditação na igreja nesta noite que está ardendo ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos que o Senhor tem colocado ao meu coração para a igreja nesta noite. Eu sei que Deus tem algo para falar a mais conosco neste lugar. O texto que nós lemos hoje aqui é um texto muito conhecido. Acredito que você já ouviu falar desse milagre. Acredito que você já ouviu falar desta ação sobrenatural, andando por cima das águas. O privilégio que Jesus teve, de ter a experiência, aleluia, de poder andar sobre as águas. Eu acredito que você já ouviu canções que foram inspiradas nesse texto bíblico. Eu acredito que você já ouviu sermões, pregadores, pastores, missionárias falarem a respeito desta palavra, uma palavra que nos traz grandes ensinamentos, e é nesse texto que eu quero aprender com vocês algumas lições que o Senhor tem falado conosco pela sua palavra. Antes de nós chegarmos no texto, nós precisamos entender um pouco o contexto do texto que nós lemos. A Bíblia Sagrada, ela vai nos falar que no capítulo 14, João o Batista, guarde isso no seu coração. Batista não é sobrenome.
O batista era a sua função, batista de batizar. Por isso que a forma correta de se expressar na Bíblia é João o Batista, não João Batista, João o Batista. Por quê? Aquele que batizava. Algumas Bíblias já conseguiram arrumar isso, outras bem antigas ainda não, mas a expressão correta de dizer é João o Batista. João o Batista, ele era primo de Jesus. E o capítulo 14 que nós lemos vai nos falar a respeito da sua morte. Cortam-lhe a sua cabeça. E o texto sagrado, no capítulo 14, vai nos informar que a notícia chega até Jesus. A notícia de que o seu primo, João, havia morrido, chega até Jesus. Ao receber essa notícia, a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 12, versículo de número 13, do capítulo 14 que nós lemos. Por isso eu sempre peço aos irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta na hora da pregação, para você ir acompanhando aquilo que você está se alimentando. A Bíblia Sagrada vai nos dizer no versículo 12, versículo 13, do capítulo 14, que Jesus, ao receber essa notícia, que o seu primo João havia sido morto, ele vai para um lugar deserto. Ele sente a morte do seu primo, ele quer viver o seu processo do luto, ele fica chateado como homem, angustiado como homem, e a primeira atitude que Jesus faz é ir para um lugar deserto. Guarde bem isso, Jesus está indo para um lugar deserto. Jesus não está indo para o deserto como nós conhecemos, um grande espaço, um grande lugar, um grande ambiente que só tem terra. Não, não, não. Jesus está indo para um lugar deserto. Eu posso subir aqui a escada e ficar em uma sala bem reservado, um lugar só eu e Deus. E só quem já presenciou e só quem já viveu um lugar deserto vai me entender o que eu estou falando. Muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas nós nos sentimos só, estamos só. Jesus, ao receber a notícia da morte do seu primo, ele sente a dor, porque Jesus, ele veio como homem ele sente a dor, ele sente a perca, ele sente o luto, e ele vai para um lugar reservado, ele vai para um lugar deserto. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que as pessoas, ao descobrirem aonde Jesus estava, a multidão começa a se aglomerar, a multidão começa a o acompanhar, e a Bíblia diz que eram cerca de 5.000 homens. Quantos homens eu disse? Cerca de 5.000 homens. E deixa eu te dar uma grande lição aqui para você dar glória a Deus bem gostoso, porque agora Jesus vai fazer um grande milagre. Ele vai multiplicar 5 pães, 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixinhos. O escritor é muito claro, e ele deixa muito claro, peixinhos, para deixar bem claro para nós, que era como para nossa linguagem, sabe aquela sardinha que a gente compra na enlatada? 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. E deixa eu te falar uma coisa, é contabilizado apenas os homens, mas deixa eu aprender com você uma grande lição, que sempre houve mais mulher do que homem. Você quer ver? Só as mulheres aqui hoje presente, levantem as mãos assim e diga aleluia. Você viu? Os homens, levante as mãos e diga glória a Deus. Glória a Deus. Por mais que possamos fazer barulho, o maior número de mulheres na igreja é maior do que o dos homens. Até por isso ela ganha da gente na escola dominical, tudo bem. Mas mulheres sempre foi muito maior que o número dos homens. Outro ponto que você precisa entender aqui no texto. Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mãozinha. Você vê como que a gente é crente, é uma benção? A gente, teve um pastor que ele até brincou, crente não tem família, crente tem tribo, que sempre é no mínimo 2.
Não é verdade? E os mais antigos então, meu Deus do céu. O meu pai é irmão de 10. Era ele, juntando tudo, era 11 irmãos. Pensa só no negócio. Meu Deus do céu. Eu ouvi uma reportagem um dia no SBT, uma mulher que tinha mais de 10 filhos, e o repórter falou para ela assim: mas e aí, como que é? Me explica. E ela, de uma forma irônica, ela fala para o repórter, ela fala assim: repórter, depois do sexto a gente não sente nem mais dor. Já vai que vai. Vai que vai. Ei, meu Deus do céu, coisa tremenda. Aí deixa eu te falar um negócio. Imagine só que isso não é de agora. Foi contabilizado apenas os homens, 5.000 homens. Então, com certeza, se contaram apenas os homens, você acredita que tinha o mesmo número de mulher? Não. Com certeza tinha muito mais mulheres. Você acredita que as pessoas que iam acompanhar Jesus em família, iam acompanhar Jesus sozinho? Só ele? Ou só a mulher e o esposo? Não. Levava os filhos. E com certeza naquele tempo, que eles acreditavam muito na prosperidade do céu, que quanto mais filhos, mais abençoados eram. Então imagine que você pode calcular por média, que a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos não foram apenas 5.000. Você pode jogar por baixo aí uma média de umas 15.000 pessoas. Acredito que poderia ser muito mais. Mas olhe só, pastor, eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho interessante que eles fazem a pergunta: mas o que é isso para tanta gente? É pouco. Mas se colocou na mão de Jesus, vira muito. É pouco, mas se colocou na mão de Jesus, vira muito. E isso me traz à memória aquela mulher, que, como foi falado aqui hoje já, eu só tenho uma botija de azeite. O profeta olha para ela e diz assim: é o suficiente para acontecer um grande milagre na sua vida. Será que você pode segurar na mão desse crente que está perto de você, em nome de Jesus, e diga para ele assim: ó, você pode ter pouco. Fala, você pode ter pouco, mas se você colocar na mão de Jesus, vira muito. Oh, aleluia! Se você colocar na mão de Jesus, vira muito. Aleluia. Você já percebeu? E eu vou falar uma coisa para você que eu observo muito nas igrejas. Tem irmão que recebe 4, 5 mil, 7 mil, não consegue dar o dízimo, e só vive, você conversa com ele e só diz: tô apertado. E a irmãzinha que é fiel com um salário mínimo, irmão, compra pizza no final de semana, compra lanche. Tem gente que tem um salário mínimo, recebe o salário dele pouquinho, mas ele é fiel. E mesmo assim Deus prospera, Deus cuida, Deus abençoa. Por quê? Porque o pouco eu posso ter, mas quando eu coloco na mão de Jesus, vira muito. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer que, olha que coisa tremenda, isso aqui é para você se alegrar, porque o pouco na mão de Jesus vira, e o milagre foi tão grande que sobejou. Irmão, pensa comigo, uma média de 15.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos, e a Bíblia diz que sobejou 12 cestos, meia boca, é isso? Não. Vazio, é isso? Não. Sobraram de 5 pães, 2 peixinhos, para mais de 15.000 pessoas. Quantos cestos? 12 cestos cheios. Que coisa tremenda. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que a multidão, ela começa a querer colocar Jesus como um rei, um Messias político. E agora que eu entro no texto, Jesus vai obrigar os seus discípulos a entrarem no barco.
Marcos, ele vai dizer que Jesus obriga os seus discípulos a entrarem no barco. Se eu estou obrigando alguém a ir, eu posso entender que aquela pessoa não queria ir por vontade própria. Por quê, pastor? Porque ninguém quer se afastar de Jesus. Ninguém quer ficar longe de Jesus. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus os obrigou a entrar no barco e atravessar para o outro lado, enquanto Jesus ia se despedir da multidão. E olha que coisa tremenda aqui, porque Jesus vai dar uma grande lição. Jesus obriga-os a entrar, eles obedecem, ou seja, eles estão debaixo de obediência. Obriga-os a entrar no barco e eles entram e vão. Enquanto isso, Jesus se despede da multidão, sobe no monte e vai orar. Passa 1 hora, passa 3 horas, passa 5 horas, 6 horas, olha só, e Jesus está orando. A Bíblia diz que era a 4ª vigília da noite. A primeira vigília começa às 6 horas, porque a contagem para o judeu e o romano da época, as vigílias eram contadas de 3 em 3 horas. Então a primeira das 3 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Então a 4ª vigília da noite, aproximadamente, Jesus obriga-os a ir, e Jesus está orando, 9 horas se passam. Aí a Bíblia diz que eles estão ali, remando. Não tinha um motorzinho, eles estão remando, atravessando. Só que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando o barco chega no meio, quando o barco chega no meio, ele era açoitado pelas ondas, porque o vento, o texto vai dizer que o vento era contrário. Na minha época de escola, eu ia muito de bicicleta para a escola. Morava ali na Enseada, na Barreira do Janguarda, bem pertinho da praia. Estudava no centro. Eu ia de bicicleta e coisa boa era, irmão, quando o vento estava a favor. Imagine só eu com meus 50 quilos, coisa linda, né? Imagine só, 50 quilos, o vento levava que levava lindo. Mas a pior coisa que tem é quando nós estamos andando de bicicleta e está contra o vento. Quem já andou aqui? Quem já andou de bicicleta contra o vento? Meu Deus, não é ruim? Parece que tem a marcha, parece que tem aquela marcha pesada, a gente vai, a gente se sente, meu Deus, estou na academia, e parece que a gente pedala e não sai do lugar. Agora imagina comigo os discípulos dentro do barco, já no meio do caminho. Repete comigo assim, no meio do caminho. Vamos lá de novo, 1, 2, 3 e... No meio do caminho. Eles estão debaixo de Então eu aprendo uma grande lição aqui. Não é porque eu estou debaixo de obediência que eu estou livre das tempestades da vida. Vou repetir para você guardar isso no seu coração. Os discípulos entram, vão, no meio do caminho tem uma tempestade, e o vento era contrário. E eu aprendo uma lição tremenda, que não é porque eu estou debaixo de obediência que eu estou livre de passar pelos ventos contrários da vida. Quem está entendendo aí, dá um glória. Porque alguém está falando assim: Senhor, onde foi que eu errei? Porque parece que eu estou remando. Eu estou te obedecendo, eu estou indo, mas eu não saio do lugar. Cheguei até certo ponto e parece que as coisas na minha vida travam sempre aqui. Mas Jesus está querendo dar uma grande lição. Isso aqui é pedagógico.
Jesus está querendo mostrar para os discípulos que assim como ele acalmou a tempestade quando ele estava dentro do barco, ele também acalma a tempestade mesmo quando ele não está no barco. Oh glória, oh glória ao nome de Jesus. Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer, que o barco era açoitado. O que é açoitado, pastor? É a onda assim, uma atrás da outra. Pá, pá, pá. E eles remando, e não saíam do... Pensa no braço como já estava. Eles estão remando, não saem do lugar. Detalhe, tá, irmão? É cerca de 3 horas da madrugada, 3 horas da manhã. Se está tendo tempestade, não tem lua, está um breu escuro, um vento, chuva, e eles lá, ó. De repente, os discípulos estão ali, ó. Um limpa o rosto e vê um vulto. Oh, irmão. Ah, mas eu sou homem, sou cabra macho. Tu é. Então lá, de repente um vulto no meio do mar. O outro falou assim: rapaz, eu estou vendo um negócio. Para com isso, rema. Não, eu vi um negócio. Rema. Detalhe, tá, irmão? Só tinha homem, não tinha mulher. Só homem, cabra macho. E remando. Eu vi um negócio, não, rema, rapaz, vamos. E nada de sair do lugar. De repente eles olham, não, tá vendo. Aí a Bíblia diz que eles começam a gritar. Imagine 12 homens ali, ó, tudo gritando. Misericórdia, Jesus, tem misericórdia, é um fantasma. Jesus olha e diz assim: tem de bom ânimo. Oh glória, oh glória, sou eu, não temais. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus, irmão, olha para o seu irmão que está perto de você e fala para ele assim, ó, vai ter bênção que vai chegar até você. Fala, vai ter bênção que vai chegar até você, que você vai olhar e vai pensar que é um fantasma, mas acredita, irmão, é Jesus chegando, viu? Oh, aleluia. O que isso quer dizer, pastor? É aquelas coisas improváveis da vida. Que é isso? É Jesus chegando, é Jesus chegando, é Jesus chegando. Mas também tome cuidado, tá? Porque vai ter ações que vão chegar na sua vida que vai parecer que é Jesus, mas é fantasma. Toma cuidado. Pedrão, ele chega e diz: Senhor. Ei, Pedrão, eu gosto de Pedro, irmão. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo aí. Jesus olha e diz: vem. Aí Pedro: mesmo? Mano, você pode falar o que quiser de Pedro, mas ele foi o único que andou sobre as águas com Jesus. E ele vai andando. Aí a Bíblia diz assim, ó, sentindo ele o vento forte, ele começa a sentir o vento forte. O que nós entendemos? Que ele começou a olhar para a tempestade. E sabe o que eu acho interessante? O texto diz assim: e começou a afundar.
Eu já preguei batendo no Pedrão. Ele afundou, mas o texto não diz isso. No máximo, chegou na canela. No máximo. Por que, pastor, o senhor está falando? Porque o texto está dizendo assim, ó: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir, ele não foi para o fundo. Ir para o fundo é uma coisa, começando, que está no comecinho. Quando ele sentiu que alguma coisa já estava diferente, ele abre o bocão dizendo: Senhor, salva-me! Sabe o que eu acho interessante? Porque está no texto. O texto diz assim, ó: logo Jesus, estendendo a mão. Pastor, não entendi. Imediatamente, na hora, Jesus atendeu o clamor de Pedro. Olha que lição que eu estou aprendendo com Pedro aqui. Pedro não afunda. Pedro sentiu que estava afundando. Ele já começou a clamar: Senhor, me ajuda! Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Não espere o teu casamento acabar para pedir socorro. Não espere o teu filho sair de casa para pedir socorro. Não espere o pior acontecer para pedir socorro. Você consegue sentir que as coisas estão saindo do natural. E a partir do momento que você está sentindo, irmão, faça igual Pedro. Abre o bocão e diz: Senhor, socorre-me. E imediatamente Jesus levantará as mãos. Você pode emprestar a tua mão ao Espírito Santo, por favor? Segura na mão desse crente que Jesus colocou bem do seu lado hoje para adorar ao Senhor. Oh glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Jesus neste lugar. Aleluia! Fala para essa pessoa que Jesus colocou do seu lado e você está segurando a mão dele. Fala para ele, fala para ela: não deixa as coisas piorarem. Aleluia! Clame ao Senhor, clame. Não deixe as coisas piorarem. Clame ao Senhor enquanto está no comecinho. Enquanto está no comecinho, clama, abre a boca, que o Senhor está dizendo para alguém: eu estou pronto para ouvir o teu clamor e estender as mãos para te socorrer e te tirar dessa situação. Aleluia, 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 aleluia. Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí o texto que eu acho lindo, irmão: e quando subiram para o barco, tudo acredita-se, irmão, tudo dá-se a entender que ele estava afundando. Ele andou um certo, não se sabe quanto espaço, começou a afundar. Jesus levantou, então tudo daí indica que ele andou sobre as águas de novo para voltar. E sabe o que eu acho mais tremendo? Que da outra vez Jesus ordena ao vento: cala-te. Só que nessa, Jesus só pisa no barco. O texto é muito claro: entrando Jesus no barco, a tempestade pastor, não entendi. Jesus está entrando. Ele não vai falar nada, apenas a presença dele é o suficiente para mudar o ambiente. Oh meu Deus do céu, apenas a presença dele é o suficiente para mudar o ambiente.
Vou repetir para você guardar isso no seu coração. Apenas a presença dele é suficiente para mudar o ambiente. Ele pisa no barco, entra no barco, a tempestade se acalma. E eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida em nome de Jesus. Eu sirvo a um Deus, esta igreja serve a um Deus, que Ele é onipotente, tem todo o poder. Nós servimos a um Deus que é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Nós servimos a um Deus que Ele é onipresente, Ele está aqui e ao mesmo tempo está na tua casa. E eu quero liberar essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Enquanto nós estamos reunidos aqui, Jesus está colocando o pé lá no teu barco da tua casa, naquele quarto, naquela empresa. Ele está chegando lá e o ambiente será mudado. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Quem está entendendo o que Jesus está falando, levante as mãozinhas para o céu, levante. Aí aonde você está, aí aonde você está, com as suas mãos erguidas, adore ao Senhor aí, adore. Adore. Eu quero ouvir você adorar. Eu quero ouvir você exaltar.